Vamos ler, vamos com a ajuda de Deus. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Jesus Cristo nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém. Hoje nós vamos entregar todos os nossos inimigos nas mãos do Senhor. Um grande inimigo é a nossa própria carne e nosso ego também, como vimos na oração. Ele cresce demais, é orgulhoso, é convencido, é soberbo, tem sempre razão. E uns ainda, diante da situação, se entende, se compreende. E também atende aquilo que é uma das grandes virtudes do ser humano: examinar a si próprio, ver os seus defeitos, confessar a si mesmo, e se é impossível ele se libertar desses defeitos, clamar ao Senhor Jesus que ele veio para curar os nossos defeitos, nossos pecados, nossos erros, e nos enquadrar no homem perfeito que Deus fez, como Adão e Eva também. Ele fez o homem perfeito na sua imagem e semelhança. O homem prevaricou, pecou e já deixou de ser imperfeito. Então ele mandou um ser perfeito mostrar que pelo Espírito Santo e com o Espírito Santo, com Deus dentro de nós, nós podemos vencer o pecado. Porque Jesus Cristo, Jesus, Filho de Deus, não morreu. Quem morreu foi o homem Jesus. O homem Jesus morreu. Jesus é imortal, o Espírito é imortal, Deus é Espírito. Quem morreu é o homem Jesus. E aquele homem ressuscitou porque Deus estava nele. E nós vamos ressuscitar porque Deus está em nós também. E numa santa preparação. Quando perderam os sentidos, perdeu o sentido e entrou a ausência da vida, nós vamos dormir. E quando também a alma dorme, e quando a alma vive, não morre, ela fica dormente, tanto os pecadores como os santos, e no soar da trombeta de Deus, o justo sairá para a vida eterna e o pecador para a condenação eterna. Então, naquele momento, irmãos, nós ouviremos, o único som que vamos ouvir é o som das trombetas. Não adianta orar para Maria, para João, para Pedro, para esse, para aquele, para Paulo, para ninguém. Os santos que foram tinham poder enquanto estavam vivos. Partiu desse mundo,
Não estão vendo, não estão, graças a Deus que não estão vendo nada, não estão sofrendo, não estão escutando nada. Estão dormindo o sono merecido. E cada um vai estar separado, o pecador do justo, e também só no soar das trombetas que eles ouvirão. Mas o moral da história é o Espírito Santo dentro do homem, e se manifestando no homem, santificando o homem, purificando o homem também. E se Deus estava em Jesus, e esse é o assunto no momento da palavra, Jesus venceu tudo. E porventura Deus não está dentro de nós? Não perdemos o Espírito, não perdemos o Espírito de vida, não perdemos a nossa alma, Ele está dentro de nós. Então nós somos aqui o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a carne, a alma e o Espírito de vida. Nós estamos bem protegidos. Vivemos numa boa família dentro de nós mesmos. Nunca estaremos sozinhos, mas sempre pronto para clamar ao Senhor em família, para conversar, tratar dos negócios do nosso Pai também. Então, Deus, no homem Jesus, fez Jesus vencer até a dor da cruz. Venceu também o inferno, a fome, a miséria, o deserto, e venceu Satanás. E também, irmãos, e o homem Jesus desapareceu. Desapareceu porque se ele estivesse aqui, iam idolatrar o seu corpo. Idolatrar, certo? O corpo de Moisés também foi sepultado. Moisés não foi transladado. Moisés foi sepultado. E esconderam o corpo de Moisés para que não haja idolatria. Não devemos idolatrar ninguém na face da terra, ninguém. Nem o pai, nem a família, nem o servo, nem ninguém. Nem o que prega, o que não prega, nem aquele que faz milagres, prodígios, não devemos idolatrar ninguém. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar-nos a nós mesmos como a nós mesmos também. E aquilo que o Senhor sempre me dá, irmão, que é o verdadeiro amor que Deus fala. Eu sou você e você é eu. Esse é o verdadeiro amor. Eu sinto por você, você sente por mim. Eu amo você, você ama por mim. Eu não posso trair a mim, eu não posso trair você, porque você é eu e eu sou você. Vocês entenderam? O Senhor deu luz, deu entendimento, deu sabedoria, deu amor, deu dedicação, deu consagração a Paulo. E por meio deles deu muitos mandamentos, muitas coisas que Jesus não pôde falar, mas Deus para Paulo, Deus para Pedro também e para os apóstolos também. E o próprio Evangelho, a própria história de Jesus Cristo não é um mandamento, é uma história a ser seguida, a ser copiada, a ser amada também e querer ser repetida na face da terra também, por todos aqueles que querem herdar a coroa da vida eterna e agradar ao Senhor Jesus, passarão por os mesmos tormentos em diferente época, de diferentes maneiras. Mas nós seremos joirado. Você sabe o que é joirado? Você sabe o que é joirado? Hã? Joirado é peneirado, né? É peneirado. É isso? Joirado. É peneirado. É peneirado. Você já viu como a pessoa vamos dizer, o café, vem misturado com folha, com areia, com terra. Então, a pessoa tem outro nome também. Antigamente era feito de taquarinha, de vime, e tem uns furinhos, que não é uma peneira. Ele pega assim, chacoalha assim e joga pro alto. Trum, e vai aquilo assim, o vento leva a palha e cai o grão. Dá um glória a Deus. Hoje o vento vai passar aqui, mas não vai levar nenhum de nós, vamos cair, né? Eu acho que eu estou certo, né? É peneira. Joelhar é peneira. Ele joga assim, o vento leva a palha, tudo que não serve, o grão cai sempre dentro. Não adianta querer nos derrubar. Seremos provados pelo vento, pelo fogo, pela tempestade, mas vamos cair sempre na rede do Senhor também. E Paulo, irmãos, foi um homem instruído, mas ele não usou a sua instrução para pôr mandamento. Porque se o homem pôr mandamento
ou discernir a Bíblia, interpretar a Bíblia a seu bel prazer, naquilo em que ele é forte, ele poria um mandamento. Não faça isso porque eu faço. Então, não é o mandamento do homem, é o Espírito Santo que tem que dar o mandamento. Que Jesus Cristo, ele é o Espírito, ele acusa, ele ensina e ele pratica, porque o Espírito Santo é santo e não está na carne. Então, se nós formos analisar a Bíblia e estudar a Bíblia de tal maneira que entendemos uma coisa e vamos por aquilo que entendemos que nós fazemos, eu não tenho esse defeito, então vou pregar só esse defeito. Né? Então nós temos que pregar o defeito que eu não tenho e os defeitos que eu tenho. Porque não é eu que estou pregando, é o Espírito Santo que tem que curar todos os defeitos, inclusive do pregador também. Esse é o segredo da obra de Deus, é o segredo do Espírito Santo, é a força da liberdade da pregação, o poder da pregação, do seu silêncio em demonstrar com quem está falando, com quem não está nunca humilhando, mas com quem está instruindo, com quem está se desnudando na presença de Deus. A palavra nos desnuda, mas ninguém nos vê nu, só Deus nos vê nu. A palavra vê-nos, mas o homem não vê e nós nos. Ele não fala, você está com esse defeito. Ele fala, na alma, eu sinto, em silêncio, eu sinto, a palavra entrou no meu coração, está falando comigo agora. Então, irmãos, muitas seitas e religiões, eles colaram a Bíblia, antigamente colavam a Bíblia, colavam a folha da Bíblia, só que está errado. A nós a Bíblia inteira é a palavra de Deus, é a palavra de Deus a Bíblia, é a palavra da verdade. Até as coisas que são erradas aqui do homem praticou, também é Bíblia, porque as coisas certas e as coisas erradas nos ensina. As coisas certas nos ensinam a acertar. As coisas erradas nos ensinam a não errar. Vocês concordam com isso ou não concordam com isso? Certo? Então hoje o Senhor me pôs adiante esta palavra, irmão, porque Ele alcançou misericórdia. Por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. É um exemplo que ele deixa para nós também. E ele mesmo confessa, né? Eu sou o principal, eu era o principal pecador, eu não tenho nada, eu ainda sou fraco, sou errante, mas o Senhor é forte em mim. Não é? Então hoje o Senhor me mandou ler esta palavra, queridos irmãos, para falar com cada um de nós, com cada um de nós. Que iluminação, que esclarecimento, que luz. Ao caminho de Damasco, com cartas perseguindo o cristão, guardou a roupa dos que mataram, fica com a roupa e mata ele. Ficou com a roupa, ajudou a matar Estevão e outros cristãos. De repente, com carta dos poderosos, num cavalo, veio a luz resplandecente, a luz resplandeceu, ficou cego, caiu do cavalo, e quando ele viu a luz, disse, quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Porque ele viu que aquela luz só podia vir da parte de um ser poderoso, podia ser de Deus, nenhum outro ser poderia ter aquela luz. E apareceu, caiu, quem é, Senhor? E aí o Senhor falou com ele, e ele entrou numa casa, e outro estava orando, estava clamando. Paulo precisando de um recado, e outro estava orando. E nós temos que orar, o Senhor mandar, o Senhor demonstrar, o Senhor revelar as necessidades da obra de Deus, aonde precisa de nós, da nossa oração, do nosso respeito, do nosso amparo, do nosso braço, dos nossos olhos, o que Jó falou, eu fui a boca do mudo, o ouvido do surdo.
Ele intercedia por Deus pelos que não falavam. Ele clamava pelos que não falavam. Orava por aqueles que não ouviam e não davam atenção. E aqueles que não viam a glória de Deus. Ele orava para que visse a glória de Deus. E, irmãos, queridos irmãos, nós estamos numa situação no mundo em que está difícil. As tentações eram diferentes, as perseguições eram diferentes, os desejos da carne eram diferentes, mas resplandeceu a luz, ele ficou cego, mas depois ele foi batizado, caiu as escamas, e você vê que aquela luz, irmãos, entrou na sua alma, na sua conversão, na sua fé, aquela luz lhe fez crer, lhe fez receber, aquela luz era Jesus Cristo, era uma forma material que o cegou a carne, mas entrou na alma, o converteu, lhe deu luz, entendimento, sabedoria, conhecimento. Aquela luz acompanhou Paulo, acompanhou o testemunho de Paulo, não ficou só na visão, ficou na alma e no coração. E hoje eu sinto que Deus vai derramar a luz aqui no Jardim Paulista para nós entender as coisas de Deus. Aquela luz não foi só um símbolo de poder e de grandeza. Eu sou a luz, eu sou poderoso. Vou iluminar os teus caminhos. E vou te dar força de você iluminar o caminho dos outros também que precisam da salvação. E aquela luz, irmãos, era a conversão de Paulo, era a força de Paulo, era a alegria de Paulo. E a nossa alegria também, porque aquela luz deu luz para Paulo escrever as epístolas e fazer tudo o que ele fez na obra de Deus. E hoje Deus vai dar luz, precisamos de luz. Luz. Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu aceitei, eu sei em quem estou servindo, eu não estou servindo o homem. Toda essa luta, essa aflição, essa angústia, essa força satânica que vem contra mim, eu não sei que capítulo está aqui, eu queria ajuntar também, mas não achei, mas eu li esta palavra porque é esta palavra que Deus me revelou. Mas Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é que me chamou, eu sei quem é que me guarda, me protege, me sustenta, quem fala na minha boca, quem me dá as revelações. Eu sei com que espírito eu estou, porque na consciência de homem, examinando-me como homem mesmo, meu homem tem que confessar, o espírito que está em mim é bom, porque até o homem que eu sou melhorou. Não melhorou só a alma, melhorou o homem, a carne, o entendimento, a sabedoria, a prudência, a carnalidade, os pecados, as paixões, mudou em mim. E nós temos que saber também, irmão, em quem nós temos crido. Temos que conhecer Jesus. Eu conheço Jesus, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele sofreu, o que Ele venceu, o que Ele morreu por salvar minha alma. Eu entendo, eu compreendo. A vida de Jesus não me é oculta, é resplandecente. É resplandecente. Porque tudo que eu penso em que Ele foi bom, e eu peço naquilo que Ele fez bom, ser bom que nem Ele me concede a bondade dEle, a virtude dEle. Não é assim a graça? Assim é a graça. Tudo que Ele venceu, e tudo que Ele venceu, tudo que Ele recebeu do Pai, eu sinto e quero para mim também. Ele venceu e eu venci. Naquilo em que Cristo venceu, eu posso vencer também. A vida que Ele viveu, eu vivo também.
o que ele passou, angústia, aflição, seu suor se transformou em sangue. Eu peso o peso da salvação, eu meço o metro da minha distância do Egito, do mundo, e os metros, espiritualmente falando, do que me separa da perfeição e do reino celestial. Hoje, tudo que nos separa do reino celestial, Deus vai tirar da nossa frente. Seja paixões, seja qualquer coisa que é contra, a tua salvação vai sair agora em nome de Jesus Cristo. É Deus no homem, é a conversão no homem. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o Pai. O Pai é fiel, o Pai é leal, o Pai foi misericordioso. O Pai criou seu santo Filho Jesus, transformou a palavra em carne, habitou entre nós. Eu sei a intenção do Pai, a virtude do Pai, a santidade do Pai, o propósito do Pai em mandar Jesus Cristo, o sofrimento, eu sei do sofrimento que Deus teve de mandar Jesus Cristo. Ninguém conta com isto. Só conta com o sofrimento de Jesus na cruz. Porventura o Pai não sofreu no céu? O Pai não sofreu no céu? O Pai livrou Abraão e não pôde livrar ele mesmo do Cordeiro para ser oferecido? E eu sei quem é o Pai e sei quem é o Filho também. Glória a Deus. Os dois estão aprovados por mim como Deus, porque eu sei que Ele um dia vai me aprovar como herdeiro do reino da glória dos céus. Pois bem, eu conheço o Pai, eu conheço o Filho, mas eu conheço a mim mesmo? Eu me conheço a mim mesmo? Eu sei quem eu sou? Eu sei o que eu tenho dentro de mim? Eu sei até onde vai a minha ignorância, a minha sabedoria, a minha força, a minha virtude. Falando como homem. Eu sei até onde vai o meu caráter, a minha firmeza, a minha postura, a minha honra, a minha dignidade. Muitos não sabem até onde ela vai. E às vezes nós somos provados. Até onde vai o meu amor? Somos provados com amor para ver até onde vai o amor. Somos provados com tentação carnal, sensual, para ver até onde vai a virtude da tentação, de aguentar a tentação. E o sexo, que é o Deus deste século, é o sexo. É o sexo e as drogas. É o Deus deste século. Dão a vida pelo sexo. Tomam remédios pelo sexo. Tomam droga pelo sexo. E tudo aí mata o sexo. E me perdoe, as crianças estão lá dentro. Aqui só tem adulto. Dá um glória a Deus. Para que o sexo não te mata, Deus vai libertar você hoje desse desejo animal de sensualidade. Ei, irmãos, você veio ouvir palavra de Deus? Você está ouvindo palavra de Deus? Até onde vai a minha força de não pecar? Até onde vai a tentação sem me dominar, sem eu ceder? E aí você fica conhecendo o teu poder de homem e de mulher. Até onde vai o meu poder de amar humano? Até onde vai? E vem ali o deboche, o desânimo, a separação, a perseguição, o falatório, os ciúmes, a inveja. Tenho que perdoar. Você fica conhecendo. E hoje, pelo Espírito Santo, Deus vai conceder a graça. Os irmãos, se não conseguirmos dominar as pequenas paixões, as paixões maiores nos dominarão. Está certo ou está errado?
Se nós não conseguimos dominar uma pequena mentira, a mentirona vai nos dominar. Se nós não conseguimos dominar os nossos olhos, as nossas paixões, as nossas cobiças, de longe, como é que será quando ela chegar de perto e vier a tentação? Deus vai nos revestir hoje, irmãos, do poder sobre estas coisas também. E existe quem eu sou. Quem eu sou como homem? Quem eu sou como mulher? O que eu seria sem Deus? O que eu sou como homem? Tudo isso me passa. Tudo isso passa no meu corpo. Tudo isso sofro na consciência. Tudo isso sofro no corpo. Minha alma geme. Eu chego a uma conclusão. Se eu não fosse de Cristo, eu seria um terrível pecador. Eu seria um mulherengo, um homem sexual, uma mulher sexual, um ladrão, um bandido, um beberrão. Porque em mim eu só enxergo coisas ruins. Mas hoje Deus vai limpar esses homens. Isso olhando o ser humano. Mas hoje você vai olhar o ser que vai herdar a coroa da vida eterna. Isso eu seria no mundo, mas eu estou na graça. Deixa eu ver o que eu sou na graça. Tenho vencido, tenho praticado o bem, o amor, o carinho, o afeto de Jesus, como servo. Não tem imundície, não tem essa sensualidade exagerada. Não sou nem comilão, nem beberrão. Não falo mal de ninguém. Eu sei quem eu sou na carne. Na carne eu não sou nada. Mas dentro de mim está sendo construído um ser eterno que vai herdar a coroa da vida eterna. Conheço um homem, dizia Paulo. Como é que falava? Conheço um homem que não sei na carne ou fora da carne. Ele humilhou o homem da carne e exaltou o homem do espírito, ao ser que estava construído dentro dele, que subiu no reino da glória. Ele conhecia o homem que ele era e conhecia o servo de Deus que ele era. Vamos dar uma glória a Deus hoje por esta palavra. É sincera, é pura, é fiel, é verdadeira. Cada um de nós, o que agimos, o que falamos, o que pensamos, o que traduzimos, o que se emana de nós, nós vemos isso tudo transmitido, o que está dentro do nosso coração, explanando, falamos, olhamos, ouvimos, executamos, tudo que está dentro de nós, irmãos. Veja o que você sabe de você, que as suas forças, as suas fraquezas, as virtudes que está em você. Eu não posso encostar no vinho, eu não posso encostar no álcool, eu não posso ler isso, eu não posso ver aquilo. Então dá glória a Deus, se afaste dessas coisas. E as coisas do Espírito, se una às coisas do Espírito. E vai morrendo a carne, e não é a carne morrendo, é os desejos profanos da carne, e vai crescendo o homem interior, que vai ser salvo por Jesus Cristo, na santificação da tua carne e da tua alma. Hoje essa palavra que é espiritual, é santos mandamentos, não é crime de pecado de morte, não é pena de morte, não é pecado de morte, não é transgressão, é apenas uma palavra de santificação e de purificação.
porque o Senhor já não precisa falar mais de uma maneira tão brutal nos velhos rudimentos da graça, mas nós estamos num estágio de espiritualidade, de santidade, queridos irmãos, que precisamos da comida do céu, de gente grande, de gente que compreende, gente que entende, que sabe quem Ele é, sabe quem Deus é, sabe a graça que Ele está. Pronto, chegou no outro estágio, a graça de Deus. Você sabe quem é esta graça? Você sabe o que é esta graça? Você sabe que Cristo morreu por ela? Que Cristo foi o foi o primeiro a ser batizado nesta graça? Foi o primeiro que se batizou nesta graça? Você sabe o que é esta graça? O tamanho desta graça? Não de milhares e milhões de seres, tamanho de virtude, de santidade, de grandeza, de coisas excelsas, divinas, de virtude, de santidade, de poder moral, intelectual, de força de vencer depressão, angústia, desânimo, ser feliz não tendo nada e ser infeliz quando temos tudo e não temos a graça. Essa é a graça de Deus. Sabemos o que é a graça? Muitos não estão sabendo, muitos não compreenderam, estão indo embora. Mas você compreendeu a graça? Você sabe diferenciar a graça? Você sabe diferenciar a palavra do homem e a palavra de Deus? Sabe diferenciar o teu espírito que está em ti e o espírito que quer entrar em ti também? Se você é sincero, se você é puro, se você é verdadeiro, se você clama o sangue do Senhor Jesus, antes de ser iludido, nenhum espírito contrário entrará mais na tua consciência nem na tua alma. Essa graça nos dá a graça de discernir os espíritos. Essa graça nos dá a força, o poder de orar em nosso Senhor Jesus Cristo e ter moral, caráter, dignidade, formação espiritual, formar uma família inteira, criar uma família inteira, formar uma família inteira dentro da santidade, da ordem, dos costumes, da limpeza fora, da limpeza intelectual, da limpeza exterior, da limpeza da alma, separado do mundo, da corrupção, porque receberá a força, o poder e a virtude, porque você conhece a graça, dá testemunho da graça, você fala bem da graça, a graça te faz bem, a graça te faz feliz. O que você transmite para os outros da graça, dá vontade dos que não têm a graça, ter a graça também. Mas quando o povo que está em nosso redor vê nós infeliz, triste, avergonçado e desanimado, descrente e assim por diante, infeliz e fazendo coisas erradas, essa graça não tem virtude, essa graça não tem poder, mas vamos ser o sol, o sal da terra e a luz do mundo e mostrar ao mundo o que é esta graça dentro de nós. A graça de Deus não é essas paredes nem o braz, não, irmão. A graça de Deus está dentro do nosso coração. A obra de Deus não é esses bancos não, irmão. Esses bancos aí veio das árvores. Tá? Isso aí, o carpinteiro que fez, virtude do carpinteiro. Mas aqui dentro, esta casa, as virtudes dos móveis que tem aqui dentro, das joias que tem aqui dentro, vem do reino da glória dos céus. E hoje Deus quer iluminar a nossa alma para nós saber o que é esta graça, para que ela veio, o que ela significa para nós. É vida ou morte? Porque alcançamos. Nós somos diferentes. Não adianta querer nos comparar, irmãos. Não adianta querer nos comparar com denominações. Não adianta dizer que é tudo igual. Não é tudo igual.
Quem são meu pai, minha mãe, pai não, minha mãe e meus irmãos? São estes que obedecem e guardam a palavra do meu pai. Pode falar mal de nós. Não vou dizer que ela é única, mas há uma manifestação do Espírito Santo em nós. A quantidade de povo, na obediência, na santidade, no testemunho, no moral, no caráter, na limpeza de caráter e de alma, e até de corporal, é muito grande neste caminho maravilhoso. Não existe outro povo igual da congregação cristã no Brasil, que está debaixo de Jesus Cristo, da lei. Nós não cremos na congregação, nós cremos em Cristo na congregação. Nós não estamos servindo homem, estamos servindo a Cristo. Pode ter outras iguais, pode ter, nunca ouvi falar. Eu tive, às vezes eu faço assim, eu faço assim. Eu estive orando a gente ora sempre. Uma intimidade com Deus. E eu falei, Senhor, eu preciso ser um pouquinho mais santo, um pouquinho melhor. Eu preciso de uns privilégiozinhos, uma demonstração de carinho, uma manifestação maior da tua parte do que estou sentindo há tantos anos. Vem sentindo, vem crescendo em forma de santidade, pureza, lealdade, na luz, no entendimento, nas palavras da oração, da pregação, do conselho, do vencimento das coisas, do pecado, do mundo, da separação. Mas nós chegamos no limite de sentir, nós chegamos no limite de entender, chegamos no limite da pregação, não vamos melhorar. E o Senhor falou, em pouco tempo, o povo alcançou virtudes que passou milhares de anos e eu não dei ao homem. Em 100 anos, derramei na minha igreja coisas que não fiz em 2, 3 mil anos. Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Em 100 anos eu fiz mais do que eu fiz em 2 mil anos. De repente, vocês cresceram e receberam tudo que vocês receberam. Até aqui não foi fácil, foi difícil. Mas se você quer mais alguma coisa, mereça, se santifique, se purifique,
que daqui para frente é difícil romper. É difícil romper aquela situação humana para baixo. Está descancarado. Cada vez o homem rompe mais a sua selvageria, seu pecado, sua imundície. Mas para cima está cada vez mais difícil subir. Daqui para cima são as coisas mais excelentes que o Senhor quer derramar. Vai ser mais difícil. Te mereça, te consagra. E passa essa conversa que eu tive com o Senhor para vocês também. Se consagre, se purifique. A santidade daqui para sempre vai ser mais difícil. A luz, o entendimento, receber as coisas de Deus. Já recebemos muita coisa, coisas que o Senhor não ia falar, o Senhor já falou. Coisas que o Senhor não ia fazer, Ele já fez. Gozos e alegria que Ele não ia manifestar no homem, Ele já se manifestou em nós. Então agora mais sublimidade, mais santidade, mais clareza na nossa vida, no nossa luz, no nosso entendimento, clareza na manifestação. Claramente mostramos ao mundo, que o mundo possa ver a clareza da nossa alma, a iluminação da nossa alma, que ainda existe na face da terra pessoas iluminadas por Deus. É a palavra que o Senhor me dá hoje. Se acha pouco? Se acha pouco? Vamos falar dos testemunhos, não dá mais tempo. Vamos falar dos demônios que nós vencemos, das depressões, das angústias, das enfermidades, das necessidades, dos tormentos, da língua, do linguarudo, do caluniador, do difamador, do perseguidor, do próximo inimigo da nossa alma. Você não está aqui ouvindo esta palavra? Dá um glória a Deus. Quem é que venceu por você? Se você olhar, saber quem você é, sei quem eu sou na carne e sei quem eu sou no Espírito, com a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que pela carne eu não vou aguentar, mas pelo Espírito eu vou vencer todas as coisas. Você veio com uma necessidade, talvez com alguma notícia, com alguma necessidade. E o Senhor falou, não temos prazer nos que caem. Mas o salmista, para terminar esta palavra, eles diziam que seta nenhuma me atingirá. Setas que voam à meia-noite. 1000 cairão à minha esquerda, 1000 cairão à minha direita. Mas eu continuarei de pé servindo ao Senhor em espírito e verdade. Não olhem os que caem, olhem os que permanecem para a vida eterna. E essa palavra é um reforço para a tua alma. Aqui é a graça, aqui é o caminho, aqui é a verdade e aqui é a vida. Somos um povo privilegiado. E dentro desse privilégio, é com indignação da parte de Deus e da minha, e vê muito se apostatando da fé. O Senhor nunca negou bem. O Senhor nunca negou bem. O Senhor nunca deixou de cumprir a sua palavra. Tem palavras incompreendidas. Tem palavras que o homem não compreende. Tem palavras que não é hora do homem receber como libertação. Tem palavras que precisa deixar o homem conhecer o seu estado e o assunto da palavra. A palavra demora. A palavra não se cumpre. A palavra de Deus se cumpre.
pelo amor do povo, pelo carinho do povo. Vocês creem nisto, irmãos? Olha que ambiente celestial. Às vezes, num julgamento nosso, já vai terminar. Estou pensando nas crianças. Num julgamento nosso, nós dizemos: essa oração não foi Deus. Num julgamento nosso, esse testemunho não foi Deus. Mas não podemos dizer da palavra, não foi Deus. O Senhor ama a sua palavra. A palavra é a vida da igreja. É a alegria da congregação. Eu já vi. Sou testemunho. E não é de hoje. Acho que vocês estão preparados para ouvir. Quem vos trouxe aqui? Quem vos trouxe aqui? O inimigo não traz ninguém aqui, a não ser para fazer coisas que não deve. Quem vos trouxe aqui foi Deus. Eu vi, já contemplei o pregador pregar. Não foi Deus. Sem medo de errar. Quer saber o resto? Não foi o Senhor. Mas o amor que Deus tem pelo povo, Deus cumpriu a palavra. Vocês acreditam nisso? Que colóquio nós estamos, acho que não é colóquio não, né? Colóquio quer dizer amizade, amor, carinho, afeto, uma coisa fechada, que estamos com Deus nesta noite também. Você acredita nisso? Eu já vi falsas profecias, Deus cumprir, para não perder aquela alma, para não perder a alma, para o povo não descrer na palavra. Vocês já ouviram essas palavras? Nunca ouviram, mas é a verdade. Deus honra a sua palavra. Deus nos traz aqui para ouvir, nos ouvir o Senhor falar. Ele é responsável pelo culto. E quem preside é mais ainda também. Mas tem coisas que Deus fala. E por amor ao povo, Deus não falou. Mas para que não se percam, Deus cumpre aquela palavra. Vocês aceitam isso ou não aceitam? É pesada esta palavra? Ou ela demonstra o amor de Deus e o carinho que Deus deu pelo seu filho, para não escandalizar? Eu já vi, às vezes condenam, já vai, Deus, não falo mais que vai terminar, não falo mais, Deus me perdoa, mas só isso aqui. Às vezes falam que eu falo demais, assim as intimidades que eu sinto com Deus. Eu não falo para me engrandecer, eu falo para conhecimento, para abrir uma porta de luz e para outros participarem do que eu participo também, em espírito, em verdade, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui, que você vai ficar estarrecido também. É, eu já vi, eu já vi Deus dá ministério para salvar a alma.
Vocês acreditam nisso? Esse irmão precisa ir para o ministério, senão ele perde a alma. Ora por ele. Mas não adianta, irmão. Aquele que Deus dá ministério só para salvar a alma não vai adiante. Deus tem que dar o ministério para aquele que sem ministério, com ministério, por pouco ou por muito, por tudo ou por nada, vou servir a Deus até a morte. Deus seja louvado.